Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque às crianças e aos adolescentes. O INEA incentiva o envolvimento da sociedade a partir de um programa de voluntariado. A iniciativa auxilia no avanço da Agenda Ambiental Fluminense por meio do engajamento da população na pauta. Aumenta em 70% o número de municípios reconhecidos pela eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis, entre eles Petrópolis. E a vereadora Júlia Casamasso conseguiu a aprovação de 12 emendas impositivas para o orçamento de 2024. O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024. O pagamento do auxílio é feito nos últimos 10 dias de cada mês. E na saúde, o Brasil bate recorde de mortes por dengue em 2023. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, revelam que foram 1.079 mortes pela doença até a última quarta-feira. O diálogo com o objetivo de acompanhar os impactos sociais na vida e na educação de crianças e adolescentes brasileiros. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, a última de 2023, viu? Passou rápido, mais um ano se encerrando basicamente. Dia 1º a gente está aqui para levar o melhor da informação, mas em 2023 a gente encerra o ciclo com a nossa programação de hoje. E a gente já começa falando sobre o Ministério da Saúde, que entregou os certificados de eliminação e selos de boas práticas para a eliminação da transmissão vertical de HIV ou sífilis a 4 estados e a 73 municípios brasileiros. O ato solene aconteceu na sede do Tribunal de Contas da União, o TCE, em Brasília, e os estados de São Paulo e Paraná alcançaram a eliminação da transmissão vertical de HIV e o selo bronze em sífilis, além do Distrito Federal e Sergipe, que receberam o selo prata para o HIV. Dentre os 73 municípios contemplados em 2023, 45 receberam algum tipo de certificação para o HIV. 3 deles, algum tipo de certificação para sífilis, e 25 receberam certificado ou selo duplo para HIV e sífilis. O município de Toledo, do Paraná, recebeu a eliminação dupla de HIV e sífilis. Ao todo, 90 municípios e 4 estados solicitaram a certificação. Em 2022, foram certificados um total de 43 municípios, sendo 21 certificações para HIV e 5 para sífilis, 17 duplas, ou seja, para as duas doenças da transmissão vertical de HIV e sífilis. Para o município de Guarapuava, no Paraná, na comparação com o ano passado, houve um aumento de 70% no número de cidades certificadas. Durante a cerimônia, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou que todas as regiões brasileiras estão representadas pelas localidades certificadas e que o trabalho dos profissionais de vigilância em saúde é decisivo para a eliminação da transmissão vertical das doenças e também que impactam aí em determinadas sociedades. 19 municípios receberam certificação pela eliminação do HIV. Entre elas está Petrópolis e Barra Mansa, que foram as únicas 2 cidades no estado do Rio de Janeiro a receberem a certificação. Vale lembrar que estamos também no Dezembro Vermelho, campanha voltada justamente para o combate à transmissão do HIV. Já trouxemos esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, justamente para falar da importância dele e também de como se prevenir. Na última sessão plenária do ano, a vereadora Júlia Casamasso ela conseguiu a aprovação de 12 emendas impositivas
que vão compor a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024. Essas emendas são recursos individuais que permitem que os vereadores destinem para atender as demandas e necessidades da população, principalmente em áreas como saúde e educação. A parlamentar colocou em votação popular as emendas impositivas voltadas à educação, saúde da mulher e idoso, além de reformas e obras de espaços públicos. Entre outras, mais de 130 petropolitanos ajudaram, então, a escolher as melhores propostas em que os respectivos recursos saíram do gabinete da vereadora. Entre as emendas aprovadas estão, por exemplo, uma verba de R$ 80 mil destinada ao Fundo Municipal de Saúde para a implementação da Lei 8.530, que institui o Plano Municipal de Saúde Mental e Assistência Psicossocial aos sobreviventes de desastres socioambientais no município. Além de uma verba de R$ 225 mil destinada ao Fundo Municipal de Saúde para a compra de 800 kits de enxoval, que vão ser distribuídos às mães registradas no Cadastro Único para Programas Sociais. Além de uma verba de R$ 100 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social para a compra de 10 máquinas lava e seca, com todas as peças e equipamentos necessários para a instalação. Inclusive, a gente trouxe no Correio Petropolitano Debate da última quinta-feira também entrevista com o vereador Eduardo Blog, justamente para falar sobre as emendas do parlamentar para 2024. Neste ano de 2023, mais de 80 mil refeições foram servidas no restaurante popular da Prefeitura de Nova Friburgo. O espaço serve diariamente milhares de pessoas com uma comida com valor popular, cobrado apenas R$ 3. Vale lembrar que essa iniciativa, na verdade, existe também programas como o Café do Trabalhador e o Restaurante do Povo, que são iniciativas similares, mas que são realizadas pelo governo do estado e que fornecem o café da manhã pelo valor de 50 centavos, e aí nesse café da manhã é servido um pão com manteiga, uma maçã e também um café com leite, e também o almoço no valor de R$ 1. São mais de 1.000 refeições por dia, por exemplo, em Petrópolis. Além dos tradicionais eventos como o Réveillon e Carnaval, a cidade do Rio de Janeiro vai ser palco de 20 eventos de janeiro a março de 2024 e que devem injetar, veja só, 572 milhões de reais na economia da cidade. De acordo com um levantamento do Visit Rio Convention Bureau, o cálculo leva em consideração o gasto médio per capita com despesas de hospedagem, alimentação, transporte, compras pessoais, atrativos e passeios. O Réveillon, que em 2024 vai estender a celebração para novos pontos da cidade, inaugura essa temporada de grandes eventos. Na programação, 12 palcos espalhados pelo Rio e na capital, onde vão se apresentar artistas como Ludmilla, Luísa Sonza, Jorge Aragão vão estar presentes. Segundo a pesquisa do Visit Rio, junto aos associados, a rede hoteleira estima uma média de 85% de quartos ocupados entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Inclusive aqui em Petrópolis, a gente trouxe também esse levantamento já do Petrópolis Convention Visitors Bureau e a média é similar de 85,4%. Bom, vamos falar sobre meio ambiente. Movido pelo princípio de contribuir para um mundo melhor, o trabalho voluntário é a plataforma ideal para engajar a população em prol de bem-estar coletivo a partir das mais diversas funções e formatos. Pensando nisso, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, conta com um programa de voluntariado próprio, a fim de engajar esforços para a construção de um Rio de Janeiro mais sustentável. A iniciativa oferece diversas atividades não remuneradas para os interessados em contribuir na implementação e gestão de políticas públicas executadas pelo órgão ambiental. O programa é aberto a qualquer pessoa maior de 16 anos que queira participar, sendo preciso a autorização de um responsável para os participantes menores de idade. O INEA recebe no programa de voluntariado profissionais e estudantes de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro e com diferentes bagagens, todos com o objetivo de auxiliar no dia a dia de trabalho do órgão ambiental estadual. Além disso, mais do que uma forma de conhecer e apoiar o trabalho do INEA, o programa fomenta a transformação da realidade local, estimula o senso de comunidade e atua na conscientização ambiental ao possibilitar a imersão dos cidadãos na causa.
A gente, inclusive, vai acompanhar a fala do gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca, o Ricardo, e fala um pouquinho sobre esse trabalho de voluntariado aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca, a gente mantém um programa de voluntariado bem ativo. A gente trabalha com 2 eixos principais de atuação. O voluntariado regular, que é aquele que estabelece um vínculo, um plano de trabalho, que vem constantemente, toda semana trabalha aqui com a gente. E o voluntariado eventual, que é aquele que trabalha em eventos específicos, como mutirões de reflorestamento, mutirões de manejo de trilha, mesmo que sejam eventos recorrentes. Como, por exemplo, a gente tem o manejo da trilha e mutirão de manejo de espécies exóticas do Morro das Andorinhas, a cada 15 dias. Só nesse ano, mais de 150 pessoas participaram desses mutirões. Além disso, a gente tem trabalhado bastante também com grupos escoteiros, que agendam atividades com a gente para fazer mutirões de limpeza, manejo de trilha, manejo de espécies exóticas e todo esse tipo de trabalho voluntariado que é desenvolvido dentro do parque. Já os voluntários regulares, eles atuam principalmente nos 5 eixos definidos na Resolução INEA número 60 de 2021, que é a educação ambiental, prestação de informações aos visitantes, manutenção de trilhas e instalações e serviços administrativos, além de identificação de focos de incêndio e outros incidentes. Nossos voluntários aqui atuam principalmente no mapeamento e divulgação dos perfis das nossas trilhas e na comunicação, apoiando a gente nos processos de divulgação das nossas atividades, nos perfis das redes sociais e coisas assim. Nós temos para 2024 uma ótima perspectiva, que é trabalhar com a metodologia da Rede Oceano Limpo de monitoramento do lixo nas praias. Monitoramento, quantificação e qualificação do lixo nas praias, de forma a gente ter um dado científico para apresentar e depois direcionar políticas públicas para enfrentar o problema do lixo no mar. Então, se você quer conhecer um pouco mais do nosso programa de voluntariado, entre em contato com o parque, pelos canais que estão divulgados no site, ou pelas nossas mídias sociais, @PS Serra da Tiririca. Muito obrigado. É importantíssimo a gente ter aí ações como essa e estar ativos, presentes, participando dessas ações. Quando falamos de meio ambiente, é de responsabilidade também da população cuidar do espaço onde vive. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer previsão do tempo e, é claro, mais informações a respeito da nossa região de cobertura. O Correio Petropolitano Debate volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta nessa sexta-feira e, é claro, chegou então a, enfim, e aguardada previsão do tempo para o fim de semana. A gente sabe que a virada do ano novo está ali, batendo a porta no próximo domingo. Vamos saber então como que fica a previsão do tempo com o nosso repórter Eric Portela. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Vamos à previsão mais aguardada da semana, a previsão do fim de semana, em especial do Réveillon. Em Nova Friburgo, vocês podem ver aqui no nosso telão, o sábado será chuvoso. A chuva está prevista para a parte da tarde e noite, mas é bom ficar preparado. O dia será de muitas nuvens no céu e ventos fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 26 graus. No domingo, a previsão é de declínio na temperatura e também deve chover. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 19 graus. O sábado em Teresópolis será de pancadas de chuva isolada durante a tarde e noite. O dia será de muitas nuvens no céu e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. No domingo, a temperatura cai um pouco mais e a chuva deve continuar. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, no sábado, a temperatura se mantém estável, mas deve chover no município. Existe 67% de chance de chuva para a cidade e os ventos serão fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 29 graus. No domingo, a temperatura cai e a chuva continua. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 22 graus. Aqui em Paraíba do Sul, também há probabilidade de chuva para o sábado. Os ventos na cidade serão fracos e os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 33 graus. O domingo será de chuva isolada e queda na temperatura. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 26 graus. A previsão no sábado em Pati do Alferes é de chuva isolada durante a tarde e noite. A temperatura se mantém estável e os ventos fracos. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. No domingo, a temperatura deve cair um pouco, variando entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. A chuva continua. E agora, para finalizar, em Três Rios também chove neste sábado. O dia será de sol com muitas nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. No domingo, a previsão é de chuva isolada a qualquer hora do dia e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Richard, previsão de chuva não teve jeito, mas eu não vou deixar de aproveitar, né? Te vejo ano que vem.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última quinta-feira 3 medidas para compensar perdas de arrecadação ocasionadas por derrotas do governo no Congresso Nacional, em especial a derrubada do veto presidencial que acabava com a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Uma dessas medidas diz respeito a uma reoneração gradual da folha. O objetivo principal é repor as condições do orçamento apresentado neste ano, afirmou Haddad. A lei orçamentária anual recentemente aprovada prevê, por exemplo, um déficit zero para as contas públicas no ano que vem. Ele diz o seguinte: estamos botando em ordem no orçamento, reiterou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida provisória, com os detalhes do que será feito, deve ser publicada ainda neste ano, garantiu Haddad, uma vez que todas as propostas já passaram pelo crivo da Casa Civil. O ato deve ser assinado a qualquer momento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse o ministro da Fazenda. A gente, é claro, vai continuar acompanhando também esse cenário. Ainda nesta semana, apresentamos os dados do IBGE, que apontaram que, pela primeira vez desde 1991, a maior parte da população do Brasil se declarou parda. E nós trouxemos a análise do Leonardo Attias sobre os resultados. Hoje nós vamos abordar os critérios e a metodologia aplicada pelo IBGE para chegar ao resultado obtido durante o Censo Demográfico de 2022. A analista Marta Tunes fala a respeito dos índices. Essa divulgação é muito importante porque ela nos traz não só a participação de cada grupo étnico dentro da população residente, ou seja, a população branca, a população preta, a população amarela, a população parda e a população indígena, mas também ela olha para dentro de cada uma dessas populações e identifica seu perfil etário, identifica seu perfil de sexo também. Então, com essa publicação, muitas políticas podem ser desenhadas, monitoradas, readequadas, assim como o Brasil passa a se conhecer melhor na sua diversidade étnica, contribuindo para estudos de demografia, relações interraciais e também para os estudos de desigualdade interracial existentes no Brasil. O levantamento de cor-raça é feito nos recenseamentos gerais desde 1872 e desde a criação do IBGE perto de 1940, quando a gente tem o censo da década. Então, desde 1872, que são levantados nos censos demográficos a participação da população por cor-raça e as categorias que a gente utiliza hoje, branca, preta, amarela, parda e indígena, são utilizadas desde 1991. O IBGE faz o levantamento do pertencimento étnico-racial, seja por cor-raça, pertencimento indígena ou quilombola, através do critério da autodeclaração, ou seja, o nosso entrevistado vai falar qual a sua percepção sobre sua cor ou raça e qual é a percepção dele sobre a autoidentificação dos demais moradores do domicílio que estão ausentes no momento da entrevista. É importante salientar que nesse censo a gente inovou introduzindo uma mensagem para o informante. Sempre que ele se declarava ou declarava algum morador do domicílio como de cor ou raça amarela, era lida uma mensagem que aparecia automaticamente para o nosso recenseador no seu dispositivo móvel de coleta, que informava que, para o IBGE, é pessoa de cor ou raça amarela aquela com origem oriental, japonesa, chinesa, coreana, entre outras. E perguntava para o nosso informante se ele confirmava a sua escolha. É importante salientar que essa inovação garantiu que o percentual de pessoas amarelas no total de população residente no Brasil voltou para os patamares identificados desde 1991 de 0,4% da população. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Veja só, né? Dados divulgados pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, revelam que foram 1.079 mortes pela doença até a última quarta-feira. Na série histórica divulgada pela pasta, também com base no SINAM, o maior número de óbitos no período de um ano completo ocorreu no ano passado, quando chegou a 1.053 registros. Em seguida veio o ano de 2015, com 986 mortes. Questionado sobre o recorde, o Ministério da Saúde informou que, com a previsão de aumento de casos de cerca de 11.700 profissionais de saúde, foram capacitados, então, em 2023, para o manejo clínico, vigilância e controle de arboviroses, que são infecções causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos.
Ainda segundo a pasta, foi incorporada no último dia 21 a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. No entanto, não será utilizada em larga escala em um primeiro momento, já que o laboratório fabricante, o Takeda, afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses. A vacinação será focada em público e regiões prioritárias, com definição de estratégias de utilização das doses disponíveis previstas para ocorrer nas primeiras semanas de janeiro. Lembrando que aqui em Petrópolis a alta também foi absurda, de mais de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. A preocupação é grande e a gente sempre orienta. Ações simples podem auxiliar para que você que está nos acompanhando evite a transmissão do vírus e, consequentemente, dos mosquitos. Entre elas, vedar bem as caixas de água, evitar acúmulo de água, seja na laje ou perto dos bueiros. Além disso, os vasos de planta sempre com areia até a borda do prato da planta, garrafas PET ou cascos de garrafas virados de cabeça para baixo para evitar o acúmulo de água, assim como fique atento também na sua região, no bairro onde você mora, para evitar esse tipo de situação. É sempre importante trazer essas dicas, porque em 5 minutos você consegue conferir essas informações que a gente passou agora e auxiliar aí para o combate à transmissão da dengue. Os beneficiários do programa Bolsa Família já podem conferir o calendário de pagamento de 2024. As datas foram divulgadas na última quarta-feira, após a definição do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Está até inclusive na tela para você o calendário, e que é responsável pela gestão do programa e também da Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos. A data em que o benefício é pago é definida pelo último dígito do número de identificação social, ou seja, o NIS, do cartão do Bolsa Família. Mensalmente, no primeiro dia de pagamento, são liberados recursos destinados aos beneficiários com o NIS de final 1. Cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados, até que o último grupo com o NIS de final 0 receba o valor daquele mês. Os pagamentos são feitos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, e à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Em novembro, devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 daquele mês, e as datas de pagamento podem sofrer, então, alterações que serão informadas posteriormente. O calendário está na tela para você, mostrando, então, aí o início do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários já de 2024, começando no dia 18 de janeiro e segue até o dia 10 de dezembro de 2024 para o pagamento do benefício. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer uma entrevista exclusiva para você. Nós realizamos, nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate uma análise que foi divulgada pelo IBGE que mostrou aí dados preocupantes em relação a adolescentes e jovens que não trabalhavam e que não estudavam em 2022. Nós conversamos com uma socióloga da UERJ para entender sobre esse cenário e o que fazer para mudar também esse cenário para que as pessoas tenham mais acesso à educação e, consequentemente, a trabalho e renda. Você fica com essa entrevista após o intervalo. Correio Petropolitano Debate volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito.
É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Bem início aqui a nossa entrevista, Monique. Antes de mais nada, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar a respeito desse tema importante que envolve aí tanto jovens na área tanto de estudo quanto de trabalho. A gente sabe que isso também impacta diretamente a economia do nosso país e reflete um pouco também do cenário econômico do país. Mas, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Tá ótimo. Meu nome é Monique Carvalho, eu sou socióloga, eu sou professora de Sociologia no Instituto de Aplicação da UERJ, né, o CAP-UERJ, e também pesquisadora de um grupo de estudos chamado Cidades. Então, eu tenho uma interface ali, né, em pesquisas urbanas e também com a educação. Maravilha. Monique, vamos lá. O IBGE divulgou os dados, então, que mostram aí que em 2022, 10 milhões e 900 mil jovens, né, entre ali 15 e 29 anos de idade, não trabalhavam e não estudavam. Trazendo isso para o lado social, o que isso representa? Então, é um número, né, bastante expressivo, mas não é um número novo. Se a gente for olhar outras estatísticas, né, uma curva assim de jovens que não estudam e não trabalham, ela vem crescendo. Então, já tem um debate sobre né, esses números já há algum tempo, e eu acho que teve uma piora, digamos assim, pós-pandemia.
Por quê, né? É, maior parte, né, da educação pública ficou num processo de educação remota, mas não garantindo que todos os estudantes tivessem acesso ao computador, à internet. Então, a gente já tem registros, né, pelas secretarias de educação, de uma evasão escolar muito grande, especialmente no ensino médio, que já, né, tem um registro de evasão grande antes da pandemia. Então, né, se a gente for olhar os números entre crianças e jovens que terminam o ensino fundamental 2, né, o nono ano, e vão para o primeiro ano, tem uma redução, e depois uma redução dos que concluem o terceiro ano do ensino médio. Isso também a gente pode perceber pelo número de inscrições do Enem. Então, no período da pandemia, esse processo ficou mais elevado e mais evidente. Então, você tem, né, um grupo de adolescentes e jovens que saíram da escola ou que não concluíram a escola. Junto com isso, você tem também cada vez menos ofertas de trabalho, postos de trabalho efetivos, né? A gente tem cada vez mais um investimento, tanto retórico quanto também de políticas públicas, no empreendedorismo individual, né? Então, seja empreendedor de si mesmo, enfim, né, trabalho por conta própria, e eu acho que isso tudo vai contribuindo para essa redução de atividades, né, nos jovens, né? Acho que em toda a sociedade, mas os jovens isso é mais aparente, né? Porque eles estão numa idade de formação. Então, a gente tem uma equação muito complicada, né? Que é uma pouca formação, uma formação de baixa qualidade e pouca oferta de postos de trabalho. Então, isso tudo gera, né, esse universo de pessoas que não estudam nem trabalham. Além disso, eu também acredito que né, esse novo modelo do ensino médio contribui para tanto a falta de estímulo ao retorno dos estudos, quanto a própria o próprio conteúdo, né? Você tem aí uma reforma que tem como é que eu posso dizer? Tem como principal referência a possibilidade de escolhas de disciplinas, né, que são consideradas itinerários formativos. E essas disciplinas são oferecidas de forma muito, na verdade, pouco sistematizada, né? Então, cada professor pode criar a sua disciplina, não tem muito uma rigidez nesse sentido. É, de um primeiro olhar, parece que é muito bom, parece que, né, o estudante vai ter uma liberdade, só que, né, no chão da escola, mesmo ali no cotidiano, acontece uma ausência e também os professores ficam meio que sem saber o que oferecer. Se a perspectiva é uma contribuição para a entrada no mercado de trabalho, esse modelo não vai contribuir, porque a ideia do empreendedor de si vai permanecer. E não tem espaço para todo mundo, né, fazer coisas para vender, né? Porque para você ser um comerciante, você precisa de ter um público que compre, né? E aí, como é que você vai ter se não gera dinheiro, não tem renda? Então, assim, é mais do que urgente, isso não é novidade, a gente já fala isso há muito tempo, quem trabalha com juventude, uma política nacional para a juventude, que envolva educação, saúde, lazer, cultura e também o trabalho, né? Cada vez menos na sociedade a gente fala em trabalho, né? Parece que ficou uma coisa antiga falar de trabalho, mas, né, o trabalho ainda é muito importante e os direitos trabalhistas ainda devem ser mantidos e garantidos ainda pelo Estado, né? Enfim, eu acho que isso esse primeiro incentivo, especialmente para os jovens, né, deve vir de uma política pública mais eficiente. E é interessante, até pegando o gancho no que você comentou, Monique, os dados ainda mostram até que, inclusive, que a menor taxa da série que foi montada pelo IBGE
ela aconteceu em 2012, quando na época 21,8% então desse público entre 15 e 29 anos não trabalhavam e não estudavam. Em 2022 foi a segunda menor taxa, né? Perdão, a terceira menor taxa. Mas mesmo assim a gente consegue ver que em 2012 18% desses jovens não estudam e não trabalham, e realmente corroborando com aquilo que você comentou. É algo que já vem há bastante tempo, que a gente já tem acompanhado no nosso país há bastante tempo. Agora, eu queria que você falasse para a gente a questão da tecnologia também pode estar influenciando para que esse público não procure por um trabalho formal e também, né, não faça aí, né, uma carreira acadêmica, por exemplo, visto a gente tem hoje as redes sociais, a gente tem hoje aí diversas plataformas e que fornecem ali, né, pagamentos de fato para jovens, enfim, produtores de conteúdo. Isso de alguma forma pode impactar também ou é uma pequena parcela desse número que a gente já vem há bastante tempo? Olha, eu acho que tem que a questão da tecnologia, ela pode ser muito boa, mas também pode ser uma ilusão, né? Uma coisa meio ilusória. Com relação à produção de conteúdo, eu acredito que o mercado ainda é muito pequeno, né? Então, você tem aí alguns influenciadores, né? Que, obviamente, o nome já diz, influenciam mesmo, e é, fazem com que, né, os jovens, os mais novos especialmente, né, desejem, almejem ser, né, trabalhar com esse tipo de tecnologia. Enfim, eu não teria como dizer uma resposta, né, teria que investigar um pouco melhor, mas eu arrisco a falar que ainda é, como você falou, um mercado muito pequeno. Mas, por outro lado, a gente tem uma possibilidade dentro desse mercado de produção, não de produção de conteúdo, mas de produção de tecnologias, né, de know-how, de robótica, que é um mercado amplo, mas que a gente, por não ter uma mão de obra qualificada, vai perdendo esses, né, esses talentos, assim. Então, as escolas, né, poderiam investir em cursos técnicos, efetivamente, nesse sentido, de produção de jogos eletrônicos, produção de aplicativos, coisas que estão mais, né, na ordem do dia, assim, né, mais modernas, né, que não é da minha geração, mas que os jovens se interessam e eu acho que eles teriam mais vontade mesmo de estar estudando sobre isso. Eu acho que, de uma certa forma, a escola ainda está também num modelo muito antigo, né? Eu, como professora de educação básica, especialmente no retorno às aulas presenciais, percebo o quanto o celular ficou um instrumento que está ali cotidianamente com os jovens, né? Eles Essencial, não né, no dia a dia. exatamente, eles não conseguem largar o celular para prestar atenção numa aula, sei lá, por mais de 5 minutos, né? Então, eu acho que é um desafio também da escola como um todo, né, dos professores, trazer o celular como um aliado. E aí, se, né, a escola também, as escolas de um modo geral, oferecessem cursos, né, ou disciplinas que atuassem nesse campo, né, de produção, de construção, de jogos, enfim, estou falando de jogos, mas pode ser várias outras coisas, né? Eu acho que talvez pudesse ter um interesse maior pela escola e também uma geração maior de postos de trabalho, né, de criação dessas novas tecnologias. Eu avalio que esse é um mercado que tem muito mais futuro do que o mercado em si de influencers, assim, né? Eu acho que você tem, obviamente, uma cota do mercado que vai receber, né, esse contingente, mas talvez a grande maioria dos jovens não tenha nem, assim, né? Porque envolve várias coisas, envolve o talento também, né? De você comunicar, de você produzir, né? Não é qualquer pessoa que, enfim, né, que vai ter esse sucesso, sucesso no sentido de ganhar um dinheiro que seja suficiente para a sua manutenção, né? Porque você pode ganhar ali um pouquinho, né? Mas a gente está falando de um salário, né?
de um valor que consiga garantir a sua subsistência, da sua família. Eu acho que é um mercado que tem futuro, mas é preciso ter investimentos também, né? Investimentos públicos ou privados também nesse mercado, digamos assim. Trazer novos incentivos, né, Monique, para esse setor. Inclusive, até já conversei com outras pessoas a respeito sobre tecnologia, né, mercado de trabalho. O setor hoje de tecnologia ele demanda realmente muita mão de obra. No entanto, falta justamente o que a gente está comentando aqui, a qualificação profissional, trazer capacitação para esses jovens, né, que estão aí terminando o ensino médio ou iniciando o ensino médio, que sejam, mas a gente vê aí essa lacuna justamente por conta da falta desses investimentos. Monique, você tocou num ponto que eu achei muito interessante em relação à educação. A gente sabe que ainda hoje o orçamento, por exemplo, para a educação é um dos mais altos em quesitos de valor. No entanto, a gente vê que, de fato, na prática, isso é muito fora da realidade, até mesmo pelo próprio método de ensino. Ele não é ruim, mas poderia estar melhor hoje em dia no Brasil. A gente tem essa característica de ter ali, por exemplo, o professor na sala de aula, ele escreve no quadro, os professores, os alunos copiam no caderno, fazem o dever e fazem o dever de casa, por exemplo. De alguma forma, isso também já pode ser melhor, essa dinâmica entre professor e aluno. A tecnologia pode estar atrelada a isso também, até para melhorar essa qualidade do ensino. Então, essa realidade, né? Escrever no quadro e tal, eu acho que isso já deu uma avançada. Eu não conheço todas as escolas do país, né? Mas eu lembro de ter visto uma pesquisa recente acho que até pós-pandemia mesmo, que as escolas acho que já chega a 70% com internet, né? Então, acho que, até porque os estudantes não copiam mais do quadro, né? É uma característica também, é uma coisa do uso do celular para tirar foto. Então, eu sei que assim, é devagar, né? Mas já tem experiências, né, que utilizam a tecnologia, o uso que seja do projetor, né, para projeção de imagens, uso de vídeos, que contribuem também na construção do conhecimento, né? Eu acho que a educação em si, né, tem, os professores especialmente, é, tem um investimento na sua formação, mas é um investimento, às vezes, individual, e acaba que, né, assim, a escola em si não dá tanto valor, né, o valor merecido àquele professor. Então, acho que é um conjunto de coisas também, né? Eu acho que não é só ali a sala de aula, mas é a escola como um todo, né? Uma escola que às vezes tem muitos alunos, está situada em lugares, por exemplo, como no Rio de Janeiro, né? Que convive com situações de violência. Isso tem reflexo nos estudantes, né? Então, se você, sei lá, estuda numa escola em que teve uma operação policial na sua área ali, você tem que esperar para ir para a escola, ou se a escola não vai abrir nesse dia por conta disso, isso influencia também é, no processo de produção de conhecimento do estudante, mas também na vontade do estudante de ir às aulas, né? Se todo dia tem uma operação policial e todo dia a escola está fechada, cada vez menos ele vai ter vontade de ir à escola. E, por sua vez, os professores também, né? Estarem ali, enfim, discutir a educação não é só falar de investimento em recursos, de dinheiro, né? Tem várias outras dimensões que envolvem a educação que devem ser também faladas. Eu acho que mesmo que se o orçamento da educação fosse o maior, a gente teria que olhar para a escola com outros olhares também, com outras, né? Não é só o dinheiro não vai só resolver, não vai ser só, aumenta então o salário do professor, ou coloca então, sei lá, quadro interativo na escola. Não é isso, não são coisas pontuais, é um sistema que tem que ser melhorado e, né, com a colaboração de todas as pessoas que formam, né, a comunidade escolar. É um processo, mas é um processo possível, né? Acho que a educação ainda eu costumo falar isso para os meus alunos, a educação é um investimento a longo prazo. E a gente vive numa sociedade que é uma sociedade imediatista. A escola não vai te dar o resultado
ali, naquele momento, né? Você tem um longo caminho para se percorrer para chegar no investimento. E, né, para chegar no retorno desse investimento que você deu. Então, assim, tem que aguardar, né? Tem que ir esperando, tem que ir construindo. Claro que não dá para todo mundo, né? Até pegando um pouco dos dados dessa pesquisa do IBGE, que me chamou muito a atenção, que a maior parte dos jovens, né? Quando esses dados são separados, o maior percentual é de jovens mulheres que largam a escola e que são jovens negras também, isso também é um ponto importante. E são essas meninas, né, essas jovens que ou cuidam da família ou cuidam de criança, né? Então, tem que também ter uma política direcionada para as jovens meninas, né, para as jovens mulheres. Mulheres mães, né? Uma escola que também possa receber os filhos dessas jovens, né? Uma educação também que incentive os adolescentes, os jovens, né, a contribuírem na formação dos seus filhos, né, para não ficar só com as mulheres. Então, assim, tem muitas coisas que é para além da sala de aula que estão envolvidas nesse processo do não estudam e nem trabalham, né? Mas esse dado, né, de serem de jovens negras me chama muita atenção e eu acho que é um ponto de atenção, né? O dado geral é muito preocupante, mas quando a gente analisa também mais A fundo, né? e mais Detalhadamente. singularizado, né? Detalhadamente, você vê que tem também parcelas da sociedade que são mais atingidas por esses processos. Quando a gente vai olhar, são as mesmas, historicamente, né? Então, acho que as políticas públicas têm que ser mais direcionadas para esses grupos em maior vulnerabilidade. Aproveitando, era justamente a minha próxima pergunta era voltada justamente nessa parte da pesquisa que mostra justamente isso. As jovens negras são aí a maior parte, né, desse público que não estuda e que não trabalha. Aí a gente vê, então, nesse momento, até, Monique, o impacto realmente de outras coisas, de outras questões do dia a dia afetando na educação. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas. A segurança é uma dessas questões que a gente já comentou, por exemplo, em uma comunidade no Rio de Janeiro. Se você tem ali, infelizmente, uma guerra entre gangues, seja a polícia com os criminosos, isso afasta os alunos. A gente tem as questões também, como a gente acabou de comentar, das mulheres. A economia também pode impactar nesse percentual, nesse interesse até mesmo também pela educação. Pergunto isso até porque a gente vê, a partir do momento que a situação econômica está difícil, a situação de arranjar emprego é complicada, a partir do momento que surge a primeira oportunidade, aquele jovem, aquele adolescente que está iniciando ali a vida adulta, ele aproveita aquela oportunidade, mas em muitos casos deixa, por exemplo, o estudo de lado, né? Exatamente. A questão econômica também é fundamental. E isso ficou também muito evidente no período da pandemia. Muitos jovens abandonaram a escola por conta do trabalho. E aí não precisa necessariamente ser um trabalho formal, mas vai ajudar, sei lá, vai vender alguma coisa na rua, vai ajudar, enfim, no mercado, no supermercado, Faz um vai freelance, fazer né? faz algum tipo de bico, assim, e isso vai afastando da escola, realmente. E a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem tido escolas noturnas fechando, né? Tem cada vez menos escolas noturnas, educação de jovens e adultos também diminuindo. Então, isso impacta, né, na economia. Às vezes, o jovem, ele precisa, né, às vezes precisa trabalhar, porque precisa, né, contribuir com a sua família, mas às vezes ele quer também o seu dinheiro, né? Quer fazer suas coisas, quer sair, quer passear, comprar suas roupas. E aí o mercado de trabalho ele seduz mais, né? Justamente por conta desse investimento a longo prazo que é a escola, do que a escola, né? Ele vai demorar muito tempo para conseguir algum tipo de retorno financeiro, especialmente. Então, a economia né, tem um impacto significativo e eu acho que essa questão da economia também influencia na segurança alimentar.
né, você, durante o período, muitas vezes a escola é o espaço em que aquela criança ou adolescente tem as refeições garantidas. E às vezes a escola funciona mais como esse espaço que vai fornecer os alimentos do que necessariamente o espaço de aprendizagem. Né, o papel da escola é muito fundamental. E aí, também, né, como consequência da pandemia, quando as escolas fecharam, muita gente precisou também aumentar o seu trabalho com os adolescentes, né, para conseguir garantir a sua segurança alimentar, né, as 3 refeições diárias, e, enfim, cada vez mais difícil, né, ah, você manter essa rotina de alimentação, especialmente, né, nas camadas mais populares, mais vulneráveis, não populares, mas mais vulneráveis. Então, esse dado, né, dos jovens, e uma outra questão também que é boa para pensar, é que, pelos dados do censo, a gente tem uma população de pessoas jovens também, né? Apesar de ter uma população que cresceu em relação aos idosos, mas a gente ainda é muito jovem. E esses jovens né, não são economicamente ativos. E isso, né, daqui a 10 anos, vai ter repercussão, né, na forma da economia. A gente tem que se adiantar, a gente já está atrasado, né? Mas a gente tem que se adiantar nesse processo para garantir alguma inserção, educacional e produtiva para esse grupo da população. Com certeza, até porque tem a questão da previdência, como que, né, os idosos daqui, por exemplo, 10 anos vão conseguir receber se a gente tem uma alta parcela da população aí que é praticamente economicamente ativa, não atuante, né? Um cenário realmente bem complicado e a gente vê essa extensão, não apenas, como a gente comentou, né, Monique, dentro da sala de aula ou no mercado de trabalho, mas de forma mais ampla. Abordando ainda esse cenário que envolve aí o acesso tanto à educação ao mercado de trabalho desses jovens, desses adolescentes, eu queria fazer uma pergunta o seguinte, Monique, a gente vê então que a evasão escolar é um ponto também chave dentro desse tema, visto que a evasão escolar é preocupante, lógico, porque aquele estudante, aquele jovem não vai concluir, seja o ensino médio, o ensino fundamental, e como consequência, ele tem uma baixa escolaridade, mais difícil dele conseguir acesso ao mercado de trabalho. A evasão escolar hoje, como que poderíamos, de alguma forma, existe alguma solução, alguma maneira para se atuar, para tentar diminuir essa evasão escolar? Essa é um desafio da educação há anos, né? Não é de agora, e a, a questão é que ela vem aumentando cada vez mais, né? Nós já tivemos períodos de uma redução da evasão escolar, né? Com políticas educacionais, né? Que foram, enfim, adequadas ou, né, eficientes nesse processo, mas a evasão ela sempre vai existir, né, de uma certa forma, um número, né, de estudantes vão, por diversas razões, abandonar a escola. A preocupação é quando esse número aumenta, né, consideravelmente, significativamente. A solução, assim, não existe uma solução, né? Existem várias soluções a depender da do lugar que a escola está inserida, né? Do estado, da característica da escola. Eu acho que talvez a gente precise pensar na educação de forma mais localizada e menos de uma forma geral, porque cada município, cada estado do Brasil tem suas características e merecem políticas direcionadas né, para esse grupo, né? Para essas singularidades. Então, eu não teria, né? Como dizer assim, então você faz uma escola assim, faz uma escola assado, que vai reduzir a evasão. De fato, é uma questão para a escola, é um desafio para os professores. E aí, talvez a estratégia mais utilizada hoje, né, seja o convencimento de você voltar, né, de convencer o adolescente a voltar para a escola, entendendo que ele é importante, né, que a educação é importante para ele. No CAP-UERJ, na UERJ, como de um modo geral, né, a gente tem políticas de permanência. Então, a gente tem bolsas
de auxílio, né, auxílio à permanência dos estudantes, e aí tanto da graduação quanto também da educação básica, né, no CAP, que, enfim, não, contribuem para que aquele adolescente, né, de acordo com algumas características, né, renda, a vulnerabilidade social de um modo geral, receba esse auxílio para permanecer na escola. Isso tem ajudado, né? A evasão no CAP é muito pequena, né? A retenção também, né? O jubilamento é uma. Se o aluno repetir de ano mais de não sei quantas vezes, ele saía da escola, isso também acabou. Isso faz com que os estudantes tenham mais estímulo também a permanecer. Eu acho que são várias estratégias juntas, né? Na UERJ, o auxílio tem funcionado para, né, permanência dos estudantes em sala de aula. Inclusive, até o próprio governo federal, existe uma proposta, inclusive, que tem tramitado aí no Senado, justamente a respeito desse tema, né? Que deve fornecer aí uma bolsa auxílio para os estudantes e esse valor vai poder ser retirado ao fim do terceiro ano do ensino médio, para ele colocar como estudo, enfim, fazer alguma compra. É uma medida aí que tem sido adotada pelo governo federal esse ano para tentar amenizar essa evasão escolar. Além disso, a gente lembra, né, Monique, como esse levantamento ele é feito de 15 a 29 anos, a gente tem aí jovens adultos, digamos assim, também dentro dessas estatísticas. E o acesso ao ensino superior, ele também acaba entrando no meio dessa nossa conversa, no meio desse nosso tema. Também foi divulgado, existe aí também um outro projeto de lei que tem o objetivo aí de fazer com que os jovens, né, aquelas pessoas que fazem parte do programa, possam ali fazer os débitos da dívida do FIES com a prestação de serviços públicos. É uma boa iniciativa também para, de alguma forma, garantir o acesso desse jovem ao ensino superior, até porque ele vai, dessa forma, ele consegue ali pagar também, né, aquela dívida, aquele montante que Dentro da perspectiva que eu falei da educação como um investimento a longo prazo, você ter políticas que contribuem para isso, né? Como você terminar o ensino médio e receber um recurso, ou você ser incentivado a estar na universidade, a universidade também ter políticas de permanência. E aí não é só dar uma bolsa, mas é oferecer bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, né? Bolsas que vão formar também aquele indivíduo, né? Que vão desde do primeiro, segundo período da faculdade e formando ele não só, né, na parte teórica, mas também na parte prática das suas profissões. Isso é muito importante. Então, para além disso, o investimento do FIES e agora também eu li, né, que houve o perdão de algumas dívidas, né, de parcelas de dívidas. Isso também é importante, porque o jovem, né, quando ele conclui a universidade, usando o FIES, ele sai com uma dívida já, né? Ele nem tem trabalho, mas ele já tem dívida. Então, acho que isso tudo tem que ser repensado também pelo, né, papel do caso do Ministério da Educação, mas também outros ministérios, né, em conjunto, em parceria, pensar em alternativas que estimulem cada vez mais os jovens a ingressarem também na universidade, né? Fazer uma universidade mais plural, mais democrática, né? Que o ensino superior seja possível, né? Para todo mundo que quiser, né? Para todo mundo que, né, desejar, porque também não pode ser uma obrigatoriedade, né? Às vezes a gente pensa, então todos têm que ir para a universidade. Não, as pessoas podem, em tese, poderiam fazer o que elas gostariam, né? Eu quero ser vendedor, eu quero ser um trabalhador mais técnico, então, né, os IFES com cursos tecnológicos, eu quero, né, você também ter um horizonte de possibilidades maior do que só uma coisa direcionada, né? Você só vai ter condições de fazer aquilo. Eu acho que o papel da escola também é ampliar esse horizonte dos jovens, né, de um modo geral, dos jovens adultos, e sempre estimular, né? Aquele que saiu da escola, retornar. Nunca é tarde para voltar, né? Não, tenho vergonha porque eu já estou velho. Não, volta para a escola, volta, né? Procura um curso, se forma, porque ainda hoje
é o que vale no mercado. Quanto maior, ainda é assim, né? Quanto maior seu nível de escolaridade, maior sua renda. Essa equação ainda funciona com todas as nossas transformações sociais, né? De mudança de postos de trabalho, mas ainda, né, em termos de mobilidade social, quanto maior anos de estudo, maior sua renda, maior sua possibilidade de mobilidade. Perfeito. Monique, a gente está encerrando aqui esse nosso bate-papo, um tanto quanto produtivo, muito tema. A gente sabe que é um tema tão extenso que a gente ficaria aqui por horas conversando, na verdade, mas eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa pesquisa mais especificamente, mas também trazer um contexto mais amplo a respeito do impacto social também no mercado de trabalho e na educação. Eu que agradeço o convite. Quando quiser me convidar de novo, estou à disposição. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, Monique, mais uma vez. Uma boa tarde para você.